Olá, jovens! Estamos de volta, certo? O que nós estávamos conversando aí na aula passada? Exatamente, estávamos falando de força de atrito. Nós estávamos falando especificamente de força de atrito o quê? Cinético, exatamente. Falamos também de força de atrito estático e também falamos de leis de Newton, certo? Porque tudo isso está relacionado. Porque as leis de Newton estão dentro da dinâmica e a dinâmica estuda justamente a causa do movimento e nós vimos que o movimento é causado por forças, né, pessoal? Então agora nós vamos aí para uma pequena e rápida revisão, tá bom? Vamos lá, olha só. Nós estávamos falando aí, ó, de força de atrito, entendido isso, né? Eu passei ali rapidinho, só para a gente não precisava daquela parte ali, ok? Então, vamos relembrar isso aqui nós vimos na aula passada. Força de ação é a força que é aplicada para tirar o meu objeto aí do seu estado de repouso, né, pessoal? Ou também essa força de ação, ela pode ser aplicada de modo que eu mantenha a velocidade constante do meu objeto, né? É uma força de contato, geralmente, ok? Eu também tenho, se o objeto está em cima de qualquer superfície, eu tenho a força aí de contato entre o objeto e essa superfície, e esse nome é uma força normal à superfície, justamente a força normal, porque ela forma um ângulo geralmente de 90 graus, né, gente? Entre a superfície e o objeto, ok? Nós também temos aqui, devido à ação do campo gravitacional, eu tenho uma força gravitacional que é a força-peso, né, pessoal? A força-peso aí está relacionada à atração, né, que o campo gravitacional da Terra exerce sobre qualquer corpo que esteja aí nas proximidades da sua superfície. Entendido isso? Ok? Deixa eu só colocar esse vetorzinho bonitinho aqui, para não ficar pronto. Peraí. Tá aqui, aí, normal. Só para a gente ver que a normal, ela vale 90 graus. Pessoal, lembrando que a peso, ela é sempre para baixo, né? Vertical para baixo. E isso independe, tá? Independe da inclinação do objeto. Se ele estiver inclinado horizontal, se ele estiver na vertical, ok? Esse cara aqui sempre vai estar vertical para baixo. Nós também vimos que foi objeto aí dos nossos estudos, força de atrito. A força de atrito é aquela força que serve para dificultar o movimento. Mas, pessoal, nós vimos também que é graças a ela que eu tenho movimento de várias coisas, como um carro poder estacionar numa ladeira, ele poder se movimentar. Até nós mesmos, né, pessoal, podemos andar, tem que ter aí o atrito entre o nosso pé e o solo. E nós vimos que essa força de atrito, ela pode ser estática, certo? Força de atrito estático, que está relacionado a quando o meu movimento, né, é estático, ou seja, o corpo aqui está paradinho, ok? Nós também estudamos a força de atrito estático máximo, que é o máximo ali que o meu objeto, né, a iminência do movimento é quando o meu objeto ele começa, né, a entrar em movimento, certo? E depois que ele entra em movimento, o que nós vimos? Nós vimos a força de atrito cinético, né? Nós vimos que a força de atrito cinético está relacionada à força ali, ao atrito entre o meu objeto e a minha superfície, ok? O meu objeto e a minha superfície. Quando eu estou aqui em movimento, ou pode ser, nós vimos, um movimento uniforme, ou também pode ser, né, com uma aceleração. Qual é a diferença, pessoal? É que com o movimento uniforme, a somatória das forças na componente do movimento é zero. Por que é zero? Porque o meu corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele está com velocidade constante, ok? Então, F menos a força de atrito seria zero. Agora, nós vimos também que se o corpo ele está em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, a velocidade não é constante, a minha resultante ela é diferente de zero e ela vale massa vezes aceleração. Entendido isso? Pessoal, fiquem comigo que na próxima aula tem exercício, tá bom? Tchau, tchau.
Galerinha, nós voltamos agora para fazer a aplicação de exercícios, tá bom? Então, jovens, vamos lá pegar o que nós estudamos lá de força de atrito, de leis de Newton, e vamos identificar e fazer algumas aplicações. Então, vamos lá comigo, olha só. A atividade de sala, ok? Vamos tirar aí as nossas dúvidas e resolver atividades, tá bom? Se liga nessa questão aqui, que está contextualizada, e nós vamos entender o que está querendo aqui. Olha só, desempregados, os elefantes de Mianmar estão irritados e gordos, né? Vamos entender isso daí. Arrastar troncos gigantes para cima e para baixo, nas encostas íngremes da mata fechada, é um trabalho duríssimo, mas, segundo dizem os donos dos elefantes madeireiros de Mianmar, há algo ainda pior: não ter trabalho nenhum. Como assim, gente? Como é que acabaram com o trabalho dos elefantes, né? Os elefantes ocupam uma posição quase mística nesse local aqui que foi falado, né? País que abriga a maior população cativa do mundo, ok? Então lá, né, tem alguns países que os elefantes, eles ocupam uma posição mística, né, e tudo mais, tem que ser realmente protegido, tá, pessoal? Durante centenas de anos, eles ajudaram a extrair teca e madeira de lei de locais da selva, onde nem as máquinas modernas conseguiam chegar. Então, aqui vocês podem ver, olha só, né? É um elefante de 45 anos, fazendo aí uns trabalhos temporários, né? Então, aqui ele estava em movimento, né? Vocês podem observar, ó, ele está arrastando um tronco e tirando de um local que os veículos não conseguem chegar, né? Então, aí a nossa contextualização da questão é essa, ok? E aqui em alguns locais, né, foram proibidos essas práticas aqui com os elefantes, tá? Então, vamos ver aqui uma aplicação desse contexto aqui que nós lemos em uma questão de física, tá? Um tronco de árvore teca, que é o que ele fala aqui, né, teca e madeira, de massa de 180 quilogramas. Então, é um tronco bem robusto, né? É arrastado por um elefante com velocidade, o quê? Constante, pessoal. Então, vocês podem perceber que conforme nós vamos lendo a questão, nós vamos achando aí alguns dados e também vamos achando as palavras-chave, tá? Nossas PC, palavras-chave, ok? Então, aqui, ó, o tronco de 180 quilogramas é arrastado por um elefante com velocidade constante, ok? Eu já posso até colocar aqui, movimento uniforme. Resultante das forças é quanto? 0. Já vou deixar anotadinho aqui, ok? Ao longo de um plano horizontal, por meio de uma força horizontal que vale quanto? 150 newtons. É o valor da força horizontal que este elefante está aplicando aí, ok? Pessoal, considere o valor da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e determine. Vamos determinar o que, professora? Letra A, a intensidade das forças. Peso do tronco, reação normal do apoio e a força de atrito. Então, eu quero o peso, a reação normal e a força de atrito. Eu vou determinar essas três forças aí. E na letra B, o valor do coeficiente de atrito cinético, é o μc, né, pessoal? Ele quer o μc, força de atrito cinético ou dinâmico, que é a mesma coisa, tá? De deslizamento entre o tronco e a superfície de apoio. Então, vamos lá. Primeiro, na letra A, calcular as intensidades peso do tronco, ok? Reação normal de apoio e força de atrito. Como é que eu faço o peso do tronco? Se liguem ali. É justamente a massa vezes a gravidade. Então, se a massa do tronco vale quanto? 180
e a gravidade vale 10, eu posso fazer o quê? Eu posso falar que o peso vale 1.800 newton, que em notação científica, só para a gente relembrar, é só andar aqui, ó, 1, 2, 3 casinhas aqui. Eu vou deixar só em notação aqui, só para a gente relembrar, tá? Pronto, deixar aí, ok? Pessoal, o que ele está pedindo aqui também? Reação normal. Vamos relembrar aqui comigo, galerinha. Onde é que está a força de reação normal? Exatamente, está o quê? Na vertical. Então, eu tenho peso vertical para baixo. Eu tenho a força de reação normal aqui em cima do objeto. Eu estou analisando, tá? Nesse sentido aqui. Mas o nosso movimento, ele é na horizontal ou ele é na vertical? O nosso movimento, ele é o quê? Na horizontal. Então, na vertical, eu tenho equilíbrio. Se é equilíbrio, eu posso falar que a resultante aqui é 0. E como nós vimos em aulas anteriores, eu posso falar ali matematicamente que o peso é igual ao quê? A normal. Então, a normal vai ser igual ao peso. Então, vamos lá. Quanto é que vale a nossa normal? Neste caso, a nossa normal também vale 1.800 newton de intensidade. Entendido isso? Ok? Então, já chamo esses dois aqui. O que nós queremos agora? Força de atrito. Opa, força de atrito, ok? Lembrando, pessoal, lá o nosso tronco está com velocidade constante também, certo? É a outra condição de equilíbrio da primeira lei de Newton. Então, na horizontal, a força resultante também é 0, né, gente? Então, a força de ação menos a força de atrito é 0. Ou seja, a força de atrito é igual à força de ação. Entendido isso? A força de ação. E vamos lá rapidamente no nosso exercício. Opa, voltando, ó. Quanto é que vale aqui a força de ação que está sendo aplicada? 1.500 newton. Então, opa, isso significa falar aqui, olha lá, a nossa força de atrito também vale 1.500 newton. Entendido isso? Pessoal, quando é que a nossa força de ação não seria igual à nossa força de atrito? Se eu tivesse o quê? A aceleração. Aí, em vez de igual a 0, eu ia igualar o quê? Igual a massa vezes a aceleração. Aí eu ia ter que pegar a massa do tronco vezes a aceleração do tronco, certo? E subtrair da minha força de ação. Aí sim eu teria força de atrito. Mas, quando é que eu usaria isso? Se o meu corpo não tivesse em movimento retilíneo uniforme. Como ele está, eu também fico aí com a primeira lei de Newton e a força resultante é 0. E neste caso, como o movimento ele é uniforme, a força de atrito é igual à força de ação. Entendido isso? Então vamos continuar, olha só. O valor do coeficiente de atrito cinético de deslizamento entre o corpo e a superfície. Galera, vamos lá. Quanto é que vale a força de atrito cinético? 1.500. Qual é a fórmula da força de atrito cinético? Exatamente, o coeficiente de atrito cinético vezes o valor da reação normal. Nós vimos lá que a normal era igual ao peso, certo? E a força de atrito cinético era igual ao quê? A força de ação. Porque tanto na horizontal quanto na vertical eu tinha equilíbrio, resultante igual a 0. Entendido isso? Neste caso aqui, se eu dividir o valor das duas forças, eu vou obter 0,83, que comparado às outras questões é um coeficiente grande, né, pessoal? Ok? Olha só essa daqui. Questão 2. A figura representa uma demonstração simples que costuma ser usada para ilustrar a primeira lei de Newton. Primeira lei, equilíbrio, né, gente? O copo sobre uma mesa está com a boca tampada pelo cartão. Tá aqui o cartãozinho, ó. Sobre este está uma moeda M. Tá aqui a moedinha, certo? A massa da moeda é 0,10 kg. É uma massa bem pequenininha, tá bom? E o coeficiente de atrito estático entre a moeda e o cartão é 0,15. O experimentador puxa o cartão com uma força F horizontal e a moeda escorrega, né, do cartão e cai dentro do copo.
costuma-se explicar o que ocorre com a afirmação de que, devido à inércia, a moeda escorrega e cai dentro do copo, ok? Isso é sempre verdade, ou é necessário que o módulo de F tenha uma intensidade mínima para que a moeda escorregue sobre o cartão, né? Então, estou perguntando aqui para você. Se for necessária essa força mínima, qual é, nesse caso, o seu valor? Né? Então, puxei o cartão, gente, o que aconteceu? A moeda, dependendo da força que eu estou aplicando, ela tende a permanecer em repouso. Vamos fazer esse cálculo aqui? Olha só. O princípio da inércia afirma que todo corpo em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Mas somente se a força resultante sobre ele for nula, ok? E, no caso da moeda, esse princípio não é válido, pois ela fez o quê? Existe atrito, né, gente? Existe atrito, ela deu uma escorregada aí, ok? Então, como ela escorregou e está em movimento, vamos calcular, então, a força de atrito estático, né, gente? Aí, ok? Portanto, para qualquer valor de F maior que 0,015, a moeda entra em movimento. Como é que eu acho esse valor de 0,015? Lembrando lá que eu apliquei a massa da moeda 0,010, né? Ó, vou pegar a força de atrito estático, multiplica pela normal. Lembrando que a normal é sempre o que, gente? Igual ao peso, né? E o peso é massa vezes gravidade, ok? Então, eu multipliquei o coeficiente que ele deu no exercício, a massa que ele deu no exercício e o valor de G. Quanto é que vale isso aqui? 0,015. Então, na condição de exercício, assim, se F for maior que 0,015, a moeda a gente poderá cair dentro do copo. E se F for menor ou igual a 0,015, a moeda acompanhará o cartão e não se deslocará, ou seja, soltará do cartão. Então, aqui eu tenho uma condição. Entendido isso, pessoal? Tem uma condição. Professora, mas como é que eu faço essa análise? Não entendi muito bem. Ó, lá no exercício, ele deu um coeficiente de atrito. Opa, se existe força de atrito, eu tenho que achar essa força. Quando eu acho essa força, o que eu tenho que concluir? Se a força que eu aplicar para puxar o cartão não for superior àquela força que eu encontrei, certo? Vai acontecer aquilo lá. Vou puxar aqui, ela vai permanecer ali, puf, caiu dentro do copo. Agora, se eu aplicar uma força, gente, que é menor do que aquela força de atrito, eu vou puxar aqui, a moeda ela vai acompanhar o cartão. Entendido isso? Então, se tem atrito, eu tenho que achar a força de atrito primeiro, para depois eu fazer a análise. Agora, se não tivesse essa força de atrito, a gente podia analisar que eu ia puxar e ela ia cair dentro do copo. Entendido isso? Para fechar, galerinha, vamos aí à nossa última questão. Questão que caiu no Enem, ok? Vamos ver aqui, olha só. Um homem puxa um objeto de 20 quilogramas ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal e aplica sobre ela uma força de 60 newtons. Sabendo que o objeto move-se com velocidade constante, opa, olha só, condição de equilíbrio da primeira lei de Newton, determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo. Nesse caso do desenho, né, gente, é uma malinha, tá bom? Então, olha só, como é que eu vou fazer isso? Opa, eu já tenho lá, aplicando aqui a primeira lei de Newton, certo? A força de atrito estático é o coeficiente vezes a força normal. Lembrando que a força normal é igual ao peso, certo? Então, aqui, ó, é só eu multiplicar a massa, a gravidade e igualei com a força, ok? Quanto é que eu vou achar aqui nesse caso? A gente já fez esse tipo de exercício. Eu vou achar ali, ó, 0,3 é o valor do coeficiente. Vocês perceberam uma coisa, gente? Coeficiente de atrito, seja ele sendo cinético ou estático, não tem unidade, tá? Porque é justamente a divisão de duas forças, então você simplifica a unidade, ok? Então, coeficiente não tem unidade, ok? Pessoal, fiquem comigo aí que na próxima aula tem mais, tá? Tchau, tchau!